E pessoal, finalmente saiu algumas notícias aí referentes à sequência de Lies of P, né? Nós tivemos aí o primeiro jogo, que foi um grande sucesso, e a DLC também, que trouxe bastante coisa interessante pra gente, foi um grande sucesso também. Inclusive eu cobri aqui no canal, trouxe a lore, explicando tudo, vale a pena conferir, tá? E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o que eles disseram, né, nesses documentos que eles liberaram pra gente aí, sobre a sequência do jogo. Então, bora nessa! E fala pessoal, bem-vindos ao canal Faus, eu sou o Faus e aqui a gente foca em tudo que é importante no mundo dos games. Já batemos a meta dos 1000 inscritos, né? E agora o desafio é real. Bora chegar nos 2000 inscritos? Se você quer ajudar, já deixa aquele like, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Então, bora pro vídeo. E pessoal, novos documentos aí que a NeoWiz liberou, né? Confirmaram que a sequência de Lies of P encerrou o que eles chamam de prototipagem, né? Que na prática é o esqueleto e as mecânicas básicas do jogo que já estão prontos ali, né? A ideia inicial. Agora a equipe da Round 8 Studio ela está focada em construir o corpo do jogo, né? Os cenários, os chefes insanos que a gente já conhece ali, principalmente na parte da DLC, que foi absurdo, e a nova história, né? O diretor Choi Jin-won já avisou que o foco é superar o primeiro jogo em absolutamente tudo. E eles não estão pra brincadeira, tá, pessoal? Só pra vocês ficarem cientes, o estúdio abriu a vaga para especialista em IA generativa. Mas calma, calma, antes de vocês ficarem bravos, se vocês começarem a reclamar, não é para substituir os artistas em si, né? E sim para acelerar a criação ali de texturas e detalhes gráficos, né? Para eles não ficarem reutilizando assets de outros vários milhares de jogos que a gente tem por aí, né? E garantindo um visual ali de ponta, né? Coisas exclusivas e tudo mais com muita qualidade, né? E o motivo de tanto investimento, né? Em novas tecnologias, é claro, o primeiro jogo ultrapassou 4 milhões de cópias vendidas, né? Lies of P agora é uma franquia pilar da indústria, é uma referência, né? Que ali a qualidade, como mesmo sendo um indie, né? É um jogo com extrema qualidade, seria ali classificado como um indie de AAA, por assim dizer, né? E com dinheiro no caixa agora, eles pretendem fazer algo realmente muito grande. Agora a gente tá no aguardo, né, de um trailer que provavelmente vai demorar um pouquinho assim, né, para eles liberarem pra gente, né? E com esse ritmo acelerado, né, onde que a gente vai parar? O palco mais provável para esse primeiro teaser, né, é o Summer Game Fest agora em junho. Pra falar a verdade, eu acho que esse vai ser só o anúncio, né? Talvez eles já tenham algo preparado para mostrar ali, né, como base. Talvez uns logotipo, o jogo, o subtítulo da continuação, Lies of P, alguma coisa, né? Mas eu acho que vai ser mais para falar sobre o jogo, né? Agradecer os fãs ali, que eles usam muito como base o feedback dos fãs, né? E eles ajustaram bastante coisa, colocaram bastante coisa, principalmente quando veio a DLC, né? Veio com muita coisa com base no que os fãs, né? Nós passamos para eles de feedback, né? E a grande aposta agora é que a sequência vai expandir o universo de contos de fadas sombrios, né? Que a gente viu ali no primeiro jogo, né? Que a escala promete ser muito maior, com áreas mais abertas para exploração, que eu creio que é a tendência, né? O jogo, apesar de ser muito bom, ele era muito, muito linear, né? Ele tinha ali, abria a margem depois de certo... depois da segunda metade ali do game, né? Ele abria a margem ali para você passar novamente alguns locais que a gente já havia passado, né? Como a estação, algumas ruas que a gente passa na primeira metade do jogo. Mas eu creio, mas ainda muito linear, né? Mas eu creio que a tendência agora é expandir o mapa, né? Dar um pouco mais de abertura. Não sei se um mapa totalmente aberto, né? Que é muito difícil para uma empresa. E apesar de ter ganho dinheiro, né, ter vendido bastante, eu acho que seria um atraso para eles tentar investir num jogo de mundo aberto, como, por exemplo, no Elden Ring, né, que é um Souls-like, que no caso a From Software ali né, não tem nem como comparar o tamanho das empresas, certo? E eu acho que eles vão investir ali em ampliar um pouco mais o mapa, mas eles não vão fazer um mapa aberto, ok? E, cara, eu acho que a questão aí de abordar outros contos de fadas, eu já trouxe aqui no canal, né? A gente já
falou sobre teoria, sobre muita coisa de Lies of P aqui. Tem algumas coisas ainda que eu pretendo trazer aqui no canal agora. E a gente vai falar em outros vídeos, tá, pessoal? Cara, na minha opinião aqui, ó, a NetEase, ela tem aí a faca e o queijo na mão pra ser como se fosse ali uma From Software coreana, sabe? Se eles derem um pouco mais de liberdade na exploração ali, como eu falei, né? Só que mantendo ali a essência do jogo, aquele combate refinado, as mecânicas que já funcionam muito bem no game, né? O jogo do ano pode ser aí dado a essa obra-prima que chamamos de Lies of P. Mas e você? Prefere que o jogo continue linear como o primeiro ou quer ver aí um mundo mais aberto, né? Comenta aqui embaixo que eu quero saber o que vocês acham dessa evolução. E pessoal, antes de encerrar aqui o vídeo, eu quero deixar um agradecimento ao Igor Rafael, Tinf, Libélula, Kiri e ao Pedro Goiaba. O pessoal aí que comentou aí, eu fiz um post relacionado a uma insatisfação, a uma coisa meio que estava me incomodando, né? Relacionada aqui ao canal. E graças ao comentário deles aí, eu decidi manter o foco aqui no canal e... Enfim, pessoal, um agradecimento a todos vocês aí. E, pessoal, o vídeo de hoje é esse, tá? Não esquece de deixar o like se o conteúdo aí ajudou você, né? Te fez aí entrar aqui no canal e dar uma olhada e conhecer mais sobre o mundo do Lies of P, tá ok? E estamos na pegada dos rumo, né, aos 2.000 inscritos. E a sua ajuda compartilhando o vídeo faz toda a diferença também, né? Então, valeu demais por assistir até aqui, tá, pessoal? Não se esquece de se inscrever aí, ativar as notificações, porque a gente vai ter bastante conteúdo aí, principalmente sobre Souls Likes aí, notícias dos games, né? E é isso, pessoal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e falou!